Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E já vou pedir para você deixar o seu like aqui no início do vídeo e também se inscrever se você ainda não se inscreveu aqui no canal. E chegamos à aula 2 do nosso projeto Santinhas de Amor e Devoção volume 2. Se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito importante que você assista a primeira aula para dar seguimento nessa segunda, combinado? E as informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo, juntamente com os links das nossas redes sociais, para que você possa conhecer um pouquinho mais aí do meu trabalho. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Então, pessoal, aqui alguns processos já estão adiantados, como o roxinho, aplicação da cabeça. A túnica é feita também da mesma forma, tá? O corpinho, esses processos todos se repetem. O cordãozinho da cintura aqui, a diferença só é que ele é amarrado atrás. Em caso de alguma dúvida em relação a essas partes, é só assistir a aula 1. A montagem do bracinho também é a mesma, tá? Só o que muda aqui é o desenho da manga, mas a forma aí de vocês montarem é a mesma, inclusive a aplicação do relevo. Eu vou usar aqui também um mini terço desses que vocês compram aí até na internet, tá, gente, em quantidade. E aqui o manto da nossa santinha vai ter esse detalhe dourado aqui em volta. Como eu queria esse detalhe bem fininho e eu não encontrei nenhum fio que me agradasse, eu fiz também utilizando o relevo, tá? Então, aqui limpa bem o frasco, né? Vê se tá saindo direitinho e verifique que o produto está todo ali perto da tampa. E aí, você vai aplicando dessa forma, ó, bem devagar, bem tranquilamente e apertando pouco, tá, gente? O frasco, de tempos em tempos, você pode ir limpando o bico. Na hora de fazer a emenda ali do risco, ó, façam com bastante calma e tranquilidade. Essa é uma parte que você realmente vai precisar fazer no momento de bastante silêncio e concentração. Aí o resultado, ó, ele fica bem delicado, bem bonitinho, esse dourado aí do relevo fica super bacana. Para a coroa de espinho, vamos fazer primeiro uma base, que eu tô utilizando uma medida que vai estar lá no feltro para vocês, e para a estrutura eu vou usar esse arame bem fininho para artesanato, é um arame de alumínio, tá? Então, ó, nós vamos encapar esse arame. Eu vou envolver ali com o feltro, bem direitinho, e depois eu vou seguir fazendo o pontinho caseado em toda a extensão desse feltro. Para quem tiver alguma dúvida em relação ao ponto caseado, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino vários pontinhos de costura que eu estou usando aqui ao longo do curso. E depois de finalizar a costura, é só cortar aí o excesso de arame das pontas. Aqui eu vou usar a tampinha da minha cola de silicone fria para arredondar aí essa peça, tá? Vou cortar ali um aramezinho que sobrou ainda. E em seguida, é só juntar essas pontas e ir fazendo um pontinho caseado para que elas fiquem bem presinhas aí uma na outra. Então, aqui é só fazer o pontinho com calma, tá, gente? É uma parte bem pequenininha, mas não dá trabalho de fazer, não. Então, é só fazer o pontinho caseado em volta ali, até fechar toda a peça. Depois de finalizar aqui a costura, arrematar a linha, eu vou voltar com essa peça ali, ó, na tampinha da cola de silicone fria, para deixar ela redondinha novamente, né? Conforme a gente foi manuseando, ela aí não ficou tão redondinha. E aqui, gente, para a parte dos espinhos mesmo, vocês vão recortar o molde que vai estar lá no material para vocês. E depois é só fazer esses picotes aí com a tesoura. Ele vai ficar parecendo uma graminha decorativa, tá? E agora vamos encapar a base. É bem simples. Vamos aplicando um pouquinho de cola quente nessa parte que nós fizemos o picote e vamos enrolando ali na nossa base. Esse detalhe é super simples de fazer, gente, mas fica super bonito, fica um super diferencial aí na peça. Então, aqui no finalzinho é só aplicar um pouquinho de cola com cuidado para não vazar. E eu gosto de passar a chama do isqueiro bem rapidinho ali em volta para dar acabamento. O coração eu cortei 2 vezes no feltro e dublei com a cola de silicone fria e depois passei o isqueiro em volta para selar. Para a chama do coração eu cortei o molde apenas uma vez no feltro e aqui eu vou fazer um detalhe com a tinta laranja, tá? Vai ser um processinho de esfumado, então eu vou aplicando a tinta ali nas laterais e vou aos pouquinhos puxando ela para o meio. Para quem assistiu a aula aqui que nós temos no canal da Nossa Senhora de Guadalupe, vai ver esse processinho lá. Mas é bem simples, ó, você vai fazendo com calma, vai repetindo o processo conforme for necessário,
até chegar aí à tonalidade desejada. Então aqui eu já vou aproveitar e vou colar essa peça ali no coração, já deixar tudo prontinho aqui para depois a gente montar aí a nossa santinha. Para fazer essa cruz eu recortei o molde 3 vezes no feltro e depois juntei tudo com a cola de silicone fria. Apliquei o relevo na frente, atrás da peça e também aí, ó, nas laterais. Eu só não apliquei na parte de baixo, tá? E agora vamos para a montagem da coroa. Aqui eu tô utilizando também o arame de alumínio, porém na cor dourada, mas pode ser a cor que você tiver aí. Vamos começar colando o arame ali na base da nossa coroa, então eu começo aplicando um pinguinho de cola quente ali só para segurar o arame no lugar. E você pode encostar ali a tesoura na cola para ajudar aí a agilizar o processo de secagem. E agora é só seguir com o processo de colagem aí desse arame na base. Só tomem cuidado aí para não queimar os dedos, tá? Façam com bastante calma. E aqui eu vou utilizando a tesoura, ó, para ajudar a secar a cola. E nós vamos repetir esse mesmo processinho aí nessas partes de cima. Esse início, gente, da confecção da coroa realmente é um pouquinho mais trabalhoso, mas o resultado final fica muito bacana, tá? Então, aqui eu vou recortar só o excessozinho do arame e agora vamos para a parte tensa aqui, que é a dublagem da outra parte dessa coroa. Então, aqui vamos alinhar bem os dois moldes e vamos começar a colagem. Aqui nesse processo eu indico a cola quente mesmo. Então, aplique a cola principalmente nas bordas e vá ali, ó, apertando e juntando o feltro. Não tem problema, gente, se a cola vazar aí um pouquinho para fora. Porque depois a gente vai passar a tesoura, ó, tirando todas as imperfeições. Aqui aproveite também para alinhar o filtro aí, caso seja necessário. E em seguida é só passar a chama do isqueiro aí em volta de toda a peça para dar aquele acabamento bonito. Então aqui eu usei o meu tubo de cola ali novamente, né, para deixar essa coroa mais redondinha embaixo. E em seguida vamos colar essa parte de trás, gente. Aqui é muito importante que vocês pressionem até a cola secar totalmente, tá? Aqui na parte de cima eu vou fazendo essas dobrinhas aí com o dedo, é bem simples. E vamos começar a unir aí as tirinhas. Então, eu uni primeiro ali a lateral, né? E depois eu vou colar essas outrasinhas ali pela parte de cima, para que ela fique bem bonitinha. Aí você vai arrumando, vai vendo a forma que você quer para sua coroa, tá bom? Agora vamos colar a cruz na coroa, por isso que eu deixei a parte de baixo ali sem aplicação do relevo, tá? Então, aplique ali um pouquinho de cola na cruz, depois posicione na coroa e pressione, gente, até a cola secar totalmente, tá? Não solta antes disso. E aqui vamos seguir com a aplicação do relevo, como nós já fizemos lá na aula 1, tá? Então, eu vou aplicando o produto, ó, e eu vou espalhar aqui com o meu dedo mesmo. Eu prefiro espalhar com o dedo, mas se você quiser usar um pincel aí, você pode usar, não tem problema nenhum. Então, vai aplicando, vai espalhando, ó, principalmente ali na base, onde está a coroa, e também não esqueça ali as laterais, tá? Para ficar com o acabamento bem bonito. E vamos fazendo isso aí em toda a parte de fora da coroa. Para o detalhe interno, vamos utilizar aqui um círculo de feltro e vamos fazer o pontinho alinhavo aí em toda a volta desse círculo. E depois vamos puxar a linha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra, gente, mas é bem pouquinha mesmo, tá? Não precisa exagerar. E vamos reservar essa peça aqui até a coroa secar para que a gente possa fazer a montagem. Enquanto isso, vamos fazer o colar. Aqui eu tô utilizando esse fio que eu já utilizei lá na primeira aula. Tô utilizando uma pérolazinha aqui, tá? Que não é dourada, gente, porque essas pedras douradas, a minha experiência com ela é que elas oxidam depois e fica um pouco feia. Então, eu prefiro usar uma pedraria próxima e essa aqui é um tom mais alaranjado, tá? Então, eu passei ali, ó, 2 perninhas do fio pela pérola. E aqui, para segurar esse fio ali dentro de uma forma mais discreta, eu vou aplicar um pouquinho de cola ali na parte de dentro. Você aplica e depois posiciona o fio ali onde você quer que ele pare, né? Eu quero que ele pare bem dentro ali da pérola para ficar um acabamento bem bonito. E vai esperar essa cola secar totalmente. Se houver necessidade, aplique mais um pouquinho de cola ali para garantir que vai ficar bem preso, tá bom? E ele vai ficar assim, ó, depois de pronto, bem bonito e bem acabadinho. Aqui agora a nossa coroa, ela já secou, tá bom? Por dentro não precisa aplicar o relevo, pois ela vai ter esse detalhe aqui interno, tá? Então, aqui eu vou encaixar essa peça ali na coroa, então a gente aperta
e encaixa, por isso que a gente não pode colocar muito enchimento. Depois vá ajustando esse detalhe aí com a ajuda de uma tesoura ou um cabo de um pincel para que ela fique bem encaixadinha. E aqui eu vou colocar mais um pouquinho de fibra porque eu senti a necessidade, mas gente, não enche muito, que é para não dificultar depois na hora de colar na cabeça da santinha, tá? Então aqui eu vou finalizar a costura, passando alguns pontinhos até fechar um pouquinho mais aí essa abertura, para que ela não fique com essa fibra tão aparente. Então, depois de finalizar a costura, empurra bem o detalhe para dentro, para ele ficar bem encaixadinho. O meu aqui ficou até cheio demais, gente, pode encher menos, tá? E para finalizar, eu colei meias pérolas aí, utilizando essa cola que é própria para pedraria, para ficar bem seguro. Vamos agora para a finalização. Aqui eu vou colar, ó, a coroa de espinho ali no centro do peito da santinha. E depois eu vou colar o coração. Esse coração é bem pouquinha cola, tá, gente? E é só centralizar ali no meio do círculo. Nessas peças pequenas, tomem bastante cuidado aí com a cola quente, tá? Vamos encaixar aqui agora o colar, tá? Eu vou deixar ele ali passando um pouquinho daquela fita que a gente colocou na cintura. Já vou dar o primeiro nó ali atrás do pescoço. Vou ver novamente se tá tudo certo ali na frente, se não tá torto. E agora sim vamos prender. Aqui eu vou dar um pinguinho da cola e vou dar o primeiro nó, né? E depois eu vou fazer um segundo nó e também vou aplicar a cola. Eu gosto de fazer essa aplicação, pois o fio acetinado ele é bem escorregadinho, então se ficar só no nó ele pode soltar. Corto o excesso ali do fio e tá pronto o nosso colar. Vamos seguir agora para a colagem dos bracinhos, então eu vou começar colando ali sempre só a parte de cima e depois a gente ajusta se precisar. Pressione até a cola secar totalmente. E aqui o bracinho direito eu quero que ele fique um pouquinho mais próximo do corpo, então eu vou aplicar mais um pouquinho de cola na parte de baixo. Já no braço esquerdo eu quero que a mãozinha ela fique um pouquinho mais próxima ali, ó, do cinto. Então eu vou aplicar um pouquinho de cola ali na mãozinha, bem pouquinho, tá, gente? Para não borrar aí a peça de vocês. E vou pressionar ali e esperar a cola secar totalmente antes de soltar. Ela vai ficar dessa forma. Aqui eu já vou aproveitar para costurar o tercinho, posiciono ele ali para ele ficar bem retinho, tá? E vamos dar pontinho simples, gente, ali, ó, pegando um pedacinho do feltro da mão e um pedacinho de uma argolinha ali do terço. Aqui eu fiz a costura com a linha branca para que a gente possa arrematar dessa forma que eu vou mostrar, ó. Eu entro com a agulha ali no meio da costura da mãozinha e depois eu saio ali embaixo do bracinho. E nós vamos aproveitar esse ponto caseado do bracinho para arrematar essa linha. Então, o acabamento vai ficar bem bonitinho. É só dar um pontinho de arremate ali em cima de um dos pontinhos caseados e pronto. Lembrando que eu já ensinei toda essa parte de arremate, eu mostrei mais lá na aula 1 e também na aula onde eu ensino ponto caseado aqui no canal, tá certo? Agora vamos para a colagem da coroa, então por isso aqui, gente, que é importante que essa parte vermelha ela esteja bem para dentro da coroa. Então você encaixa, molda ali na cabeça da santinha, tá vendo que ela fica um pouco mais achatadinha, aplica a cola e vamos encaixar ali na cabeça da santinha. E aqui é super importante que vocês pressionem bem essa coroa contra a cabeça da santinha e não soltem até a cola secar totalmente. Agora vamos para o manto. Gente, lá no molde esse manto ele vai estar riscado assim, ó, pela metade, tá? Na hora de riscar no feltro, vocês risquem com o feltro dobrado, que é para depois ter a peça inteira. Posicione a santinha em pé de frente para você, ajeite o manto, tá? Para que ele fique aí na mesma altura dos dois lados e depois vá aplicando pinguinhos de cola quente, conforme eu tô mostrando aí no vídeo. Essas pontinhas de baixo, elas são um pouquinho mais compridas mesmo, mas é de propósito, tá? Que é para que ele tenha esse caimento, ó. E aí nós vamos ajeitar e aí sim vamos dar um pinguinho de cola ali de cada lado. Aí aplica a cola bem pouquinho, ó. Repara, gente, que eu trabalho sempre com pouquinha cola, tá? Ajeita, cola o outro lado, na hora que você colocar em pé, ela vai ficar dessa forma. E assim concluímos a aula da Nossa Senhora de Fátima. Olha só como ela fica linda e rica em detalhes. Concluímos a nossa aula 2. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!